Bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar, será que treinador Tite pode ser o substituto de Ramon Dias em caso de demissão? Vamos falar também sobre Breno Bidon em tom de despedida do Corinthians e muito mais informações aqui para vocês, tá, Fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, antes de iniciar esse vídeo aqui, quero deixar muito claro para vocês que a situação do Augusto Melo, em declarações que ele já fez, é uma situação bastante complicada. De repente, Augusto Melo pode sair do Corinthians, mesmo que não for impeachmentado, tá, Fiel? Ele pode sair pro Corinthians aí se for culpado nas acusações. Nós aqui acreditamos que Augusto Melo é uma pessoa bastante íntegra, uma pessoa que trouxe para o Corinthians bastante patrocinadores, bastante dinheiro para o Corinthians, valorizando a camisa do Corinthians, mas a situação está bastante complicada referente a Augusto Melo com o contrato da Vaidbet, tá, Fiel? Vamos esperar aí os próximos dias para ver o que vai determinar, porém a situação do Corinthians não é muito boa em relação a isso. Realmente, aquela comissão que foi paga pode complicar muito a situação do Augusto Melo no Corinthians. Vamos aguardar para mais detalhes, porém é um Corinthians aí que não precisa, né, Fiel? Vamos dizer assim, de ter esses problemas extra-campo. Um clube que arrecada tanto dinheiro, o maior clube do Brasil, com uma torcida maravilhosa, ter esses problemas extra-campo, querendo ou não, prejudica o clube também dentro de campo, prejudica em contratações, mercado da bola, porque caso essas repercussões que a mídia, vamos dizer assim, que a mídia comenta, que a mídia passa, é lógico que patrocinadores, jogadores, tudo vê essas coisas que estão acontecendo com o Corinthians e fica uma situação bastante chata, bastante complicada, principalmente para o Corinthians, que tem que ir no mercado da bola agora no meio do ano para contratar jogadores, porque esse time realmente é muito deficitário, certo, Fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Qualquer novidade sobre esse assunto eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida, tá? Quero deixar uma informação aqui muito importante também sobre o mercado da bola, é referente a Breno Bidon, tá, Fiel? Que está já em tom de despedida do Corinthians. As propostas são bastante altas para ter o jogador, inclusive do futebol da Inglaterra, tá, Fiel? Breno Bidon sendo bastante assediado aí e pode sair do Corinthians e com certeza vai. Por quê, Fiel? O Corinthians precisa realizar 180 milhões em vendas de jogadores, tá? E aí, tentando segurar o Rodrigo Galo, tentando segurar o Yuri Alberto, é lógico que o Corinthians vai ter que vender algum jogador. E o Breno Bidon é um desses atletas que o Corinthians não vai segurar. É um jovem que sabemos que tem bastante talento, com a bola no pé, bastante inteligente. Veio aí, vamos dizer assim, do terrão do Corinthians, né? Veio da copinha para o profissional, já ajudou o Corinthians muito futebolisticamente, teve uma certa época que Breno Bidon chegou a ser titular absoluto do Corinthians, mas infelizmente esse ciclo está se chegando ao fim, porque o Corinthians precisa vender e vender rápido, que o Corinthians precisa fazer de forma, vamos dizer assim, de inteligente. O Corinthians precisa ser inteligente, Fiel. O Corinthians nas negociações é péssimo, vendendo jogadores a preço de banana, vendeu o Denner, lateral, ótimo lateral aí para o Chelsea, a preço de banana também. O Augusto Melo precisa ser inteligente na forma de negociar o Breno Bidon e negociar por um preço aí que o Corinthians tenha uma boa grana para entrar nos cofres do timão. Acredito que o Breno Bidon hoje, Fiel, 200 milhões para ele é muita grana, mas até uns 180 milhões eu acredito que o Corinthians consegue vender o Breno Bidon. É do jeito que a Europa gosta, é um jogador barato, é um jogador, vamos dizer assim, que tem a sua amostragem, tem as suas estatísticas, é um jogador muito bom, como eu disse, muito técnico, o Breno Bidon, e daqui a uns anos pode ser um baita jogador. Mas eu acho que o Corinthians, ele precisa vender o Breno Bidon aí, porque se não vender, vai ficar muito difícil o Corinthians até ir no mercado da bola, porque precisa fechar no azul também, tá, Fiel? Então, Breno Bidon, pelas informações que chegaram até mim, muito próximo de sair do Corinthians no meio do ano, tá, Fiel? Dificilmente o Corinthians vai segurar o jogador e o seu destino provavelmente será a Inglaterra, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, agora sobre treinador, eu quero trazer uma informação para vocês que todo mundo está falando de Tite, que o Tite é alvo do Corinthians, que o Corinthians sondou o treinador Tite. Estou aqui para falar para vocês que, depois que o Renato Gaúcho foi empregado no Fluminense, pode ser que o Tite venha a ser treinador do Corinthians sim, porque é o nome mais forte hoje no mercado, que não tem, vamos dizer assim, que não tem clube. Só que, nesse presente momento, o Corinthians não buscou o Tite, não fez sondagem pelo Tite, o Corinthians segue com o Ramon Dias. Hoje essas polêmicas atrapalham dentro de campo.
o Corinthians hoje tem treinador que se chama Ramon Dias. Mesmo com derrotas, mesmo com erros, temos que torcer pro Ramon Dias ir bem em todos os jogos. Quem torce pro Ramon Dias está torcendo pro Corinthians. Você torce contra o treinador, hoje você está torcendo contra o Corinthians. E eu não estou aqui defendendo o Ramon Dias, muito pelo contrário, tá, Fel? Eu acredito que existe técnicos aí muito melhor do que ele. Só que eu não fico aqui toda vez criticando o Ramon Dias ou tentando levantar cliques e likes de vocês aí para ganhar visualizações, colocando o treinador, porque é informação, Fel. O Corinthians não negocia com o treinador Tite, pelo menos até nessa data, vamos dizer assim, nesta data, nesta hora, nesse momento, não há negociações entre o Corinthians e o treinador Tite. Não há. Pode ser que consiga aí negociar com o treinador, porque, como eu disse, é o nome mais forte no mercado e eu acredito que o Tite hoje é o treinador ideal para assumir o Corinthians se o Ramon for despedido, mas até o presente momento não existe nada. Inclusive, sei que muitos vão falar aqui que o treinador traiu o Corinthians, que ele não quis voltar para o Corinthians, que ele foi para o Flamengo, mas, Fel, pensa comigo, tá? Vocês, se fosse treinador, vocês iriam para o Corinthians com salários atrasados, direitos de imagem atrasado, com renovação e transparência que estava aí no poder do Corinthians, sem projeto, sem perspectiva de contratações e de um time forte, vocês iriam treinar o Corinthians ou vocês iriam treinar o Flamengo, que tinha aí o maior time aí, vamos dizer, o melhor time da América, pelo menos aí, né, Fel? Na lista, nos jogadores, no papel, é o melhor time da América, um time super caro, com pagamentos em dias e traz jogador que o treinador pediu. Então, para o profissional, óbvio que o Flamengo foi a melhor opção para ele naquele momento, tá? Nós, torcedores, amamos o Corinthians e vamos decidir sempre o Corinthians. Mas no caso do Tite, que ama o Flamengo, no caso do Tite, que é um profissional, um treinador, tá, Fel? Desculpa, eu falei errado. É um profissional, um treinador, obviamente que ele vai escolher o que é melhor para a carreira dele. Mesmo agora, se ele não achar o projeto do Corinthians interessante, se o salário não for interessante, se não tiver de acordo com os jogadores, Augusto, eu vou, mas eu quero esse jogador. É possível? Não. Então ele não vai, porque o Tite já foi queimado na seleção, foi queimado no Flamengo, e se ele ir para outro time, para um Corinthians, sem projeto, sem trazer reforço, é lógico que ele vai ser queimado novamente, porque com esse time, com essa zaga, sofrendo esse tanto de gol, obviamente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pelo menos a expectativa de nós corintianos é chegar no meio do ano e fazermos aí de 3 a 4 contratações no mínimo para o time aí ficar, vamos dizer assim, podendo chegar às finais, podendo chegar ao protagonismo aí do Campeonato Brasileiro, de uma Copa do Brasil, porque sem zagueiro não dá. André Ramalho horrível, Kaká horrível, Félix Torres horrível, que salva ali, tá um pouquinho, tá sendo o Gustavo Henrique na bola aérea também. Então é um Corinthians hoje deficitário, é um Corinthians que precisa de planejamento, precisa de contratações, e se o Ramon Dias for demitido, tá, Fiel? Se ele não conseguir emplacar vitórias aí no Brasileiro, obviamente que o Tite é o nome mais forte, mas também o Tite só vem se tiver propostas boas e um projeto aí magnífico, vamos dizer assim, que pode aí convencer o treinador. Tem outros treinadores aí, Luiz Castro, outros treinadores no mercado, só que porém muito caro. Você vai pagar lá 3, 4 milhões para uma comissão técnica, e aí também o Luiz Castro, por exemplo, deixou o Botafogo aí no meio do campeonato, foi parar, é mercenário por causa de dinheiro. Então o Corinthians tem que avaliar certinho esse tipo de contratação. Mas o que eu trago para vocês aqui hoje é que não existe nada entre Corinthians e Tite. Hoje não existe negociação entre o Corinthians e o treinador Tite, certo, Fel? Ó, amanhã, meio-dia, já estamos com o primeiro vídeo no ar. Quero agradecer demais a sua presença, o meu muito obrigado por tudo e vai, Corinthians!